Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Google Cloudcast. Meu nome é Daniel Leite, sou executivo de vendas de Google Cloud e antes de chamar o meu parceiro de podcast, já começo com uma mensagem extremamente importante para vocês que falamos em todos os episódios. Temos agora um canal, um meio de comunicação de vocês conosco, nossos ouvintes conosco e convidados, que vocês podem enviar dúvidas, perguntas, pedidos de novos temas, podem também mandar críticas para a gente, não tem problema algum, o importante é receber as mensagens de vocês. Lembrem do e-mail googlecloudcast@google.com. Por favor, nos passem o que vocês quiserem de informações, que para nós é extremamente importante. Já aproveito agora chamando meu companheiro de podcast, Marcelo Gomes. Marcelinho, por favor. Olá, Dani. Olá, nossos queridos ouvintes. Como o Dani comentou, eu sou Marcelo Gomes, sou especialista em modernização de infraestrutura, eu trabalho aqui no time de engenharia, que atende diretamente os nossos clientes. E, sem mais delongas, gostaria de apresentar nossa querida convidada de hoje, que é a Flávia Cunha, nossa querida convidada e parceira aqui do time. Ela é do time de Enterprise Architects, arquitetos que atendem clientes corporativos aqui do Google Cloud Latam. Flávia, por favor, se apresente para os nossos queridos ouvintes. Olá, Daniel e Marcelo. Olá, os ouvintes do Googlecast. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada como Googler e também como ouvinte do canal em poder conversar com vocês e falar sobre um tema que eu sou realmente apaixonada, que é a indústria de manufatura e como o Google pode ajudar e a série de soluções que a gente tem para essa indústria para oferecer para os nossos clientes. Maravilha, obrigado, Flávia, seja bem-vinda. Você já deu um highlight, né? Já destacou o tema de hoje. A gente vai falar da indústria de manufatura, não só sobre a indústria, mas suas características, os desafios, o cenário atual, que realmente é um cenário diferenciado, principalmente do que a gente vem passando nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, e como o Google Cloud, claro, pode apoiar esse segmento para melhorar processos, transformar negócios, habilitar novos mundos e novas receitas para as empresas e, no final do dia, claro, a inovação em todas as áreas. É um pouco do que a gente quer trazer aqui hoje para vocês. Marcelinho, vou te deixar as honras da casa para fazer a primeira pergunta para a Flávia. Muito obrigado, Dani. Flávia, então vamos começar pelo começo. Basicamente assim. Explica para os nossos ouvintes, para que eles possam até se situar melhor dentro desse contexto, o que é a indústria de manufatura, para a gente poder dar um pano geral, um plano de fundo para o pessoal conseguir compreender um pouco mais, aí quem não trabalha nessa área. Legal. Bom, primeiro a gente tem que caracterizar onde esse tipo de indústria está situada. Então, uma classificação comum que a gente pode considerar é a divisão da indústria em primária, secundária e terciária. O que significa isso? Bom, a indústria primária são aquelas que extraem ou processam recursos naturais. Então, exemplo, mineradoras, indústria de agropecuária, indústria florestal. As indústrias secundárias são aquelas que produzem produtos acabados a partir de alguma matéria-prima, que é fornecida, claro, pela indústria primária. Um exemplo disso é a construção civil, a indústria de moda, a indústria pesada ou a própria manufatura em si. E a classificação de indústria como terciária são aquelas que produzem produtos intangíveis. O que significa isso? São as indústrias que fornecem serviços, consultoria, softwares, hospedagem. Bom, as indústrias de manufatura como um todo, elas podem ser chamadas como indústria de transformação ou mesmo como de produção. Ou seja, é um subtipo da indústria secundária, porque elas utilizam matéria-prima em si para fabricar um produto. E esse produto, ele pode ser consumido, como, por exemplo, indústria automobilística, a indústria de bens de consumo, energia, indústria química, farmacêutica, celulose, têxtil e eletrônica também, por exemplo. Ótima explicação, Flávio. Eu quero continuar nesse mesmo embalo do que você terminou agora, perguntando quais são as características desse tipo de indústria que você descreveu. No que ela se diferencia quando a gente olha para, por exemplo, as indústrias secundárias? Bom, pensando nisso, do que diferencia a indústria de manufatura para uma indústria secundária, basicamente a questão da alta demanda de automação. Então, a produção ela exige uma alta escala, o que habilita a produção em si em unidades com um menor custo. Alguns exemplos dessa indústria são, por exemplo, a Johnson & Johnson, a Pfizer, a Ford,
a Sony, a WEG, entre alguns outros casos. Essas empresas, elas produzem em alta escala e, diferentemente de outras indústrias, onde o processo fabril é um pouco mais complicado, ela tem uma facilidade maior para produzir de forma mais rápida e em grande quantidade. Um exemplo disso, de indústrias que não têm uma rapidez e uma automação tão grande, é a indústria de aviação e a indústria náutica. Poxa, legal que você tocou nesses pontos, Flávia. Aproveitando, então, me conta o seguinte, quais seriam as dificuldades, né, que essas indústrias de manufatura elas mais estão enfrentando e como que a gente, como o Google Cloud, pode auxiliar e atuar nessas necessidades que esses clientes têm? Bom, legal. De acordo com uma consultoria especializada no assunto, que é a Lintipin, a indústria de manufatura e as indústrias como um todo, elas têm vários desafios a serem trabalhados, que vão desde a questão da guerra fiscal até a estratégia de engajamento digital de marca. Entre alguns desses desafios que a indústria tem enfrentado atualmente, a gente pode destacar, por exemplo, o principal atualmente, que é a falta de mão de obra qualificada. Até cerca de 3 anos, a gente vai ter em média de 2 a 3,5 milhões de vagas não ocupadas no mercado. Por mais que a automação industrial ela reduza a necessidade de mão de obra humana, as indústrias estão passando por uma modificação onde o lado pessoal exige, por exemplo, outros tipos de habilidades que são mais focadas em raciocínio, na questão analítica e inovação. Bom, até cerca de 3 anos, a gente vai ter de 2 a 3,5 milhões de vagas não ocupadas no mercado. Por mais que a automação industrial em si ela reduza a necessidade de uma mão de obra humana, a indústria ainda passa por uma transformação, assim como as demais, onde é exigido um lado pessoal para o manejamento com a máquina em si, que requer um raciocínio maior, focado em analítica e conhecimento de inovação. O segundo ponto importante que a gente pode caracterizar aqui é a questão da inteligência artificial. A maioria das máquinas hoje utilizadas na indústria de manufatura já tem algum tipo de mecanismo, sensorização ou geração e exportação de dados. Isso já é um fato. Isso facilita de fato a manutenção preventiva em si, ou mesmo o acompanhamento de indicadores de máquina, entre outras funções. O conceito disso é o que a gente chama de IoT, ou Internet das Coisas, que é a questão de você coletar os dados, que é a parte fácil em si. Por outro lado, agregar inteligência aplicada ao uso desses dados, a transformação desses dados, para que você possa fazer análises e transformar ou aprimorar a eficiência na indústria, sim, é que é de fato a grande dificuldade. E eles têm as informações em si, mas não conseguem gerar valor a partir delas. Um terceiro ponto também importante é a questão do gerenciamento de produção. Na linha de produção, tudo é sobre custo, tempo e qualidade. A indústria em si ela precisa ter um controle dessas variáveis para não perder a competitividade para os concorrentes. A gente chama esse problema de otimização de recursos e é necessário que se tenham boas ferramentas para conseguir endereçar os desafios em si da produção. E um outro ponto que é extremamente importante, não só para essa indústria, mas para todas as outras, mas enfocando aqui na manufatura, é a questão de ser resiliente e sustentável. O que significa isso? Bom, a sustentabilidade em si, ela tem um fator extremamente crítico, principalmente na indústria de manufatura, onde a gente tem a origem base, ou o que a gente comentou anteriormente sobre a indústria primária. E esses aspectos são extraídos da natureza, e claro, a exploração tem um impacto alto no meio ambiente e no entorno em si. Então, a preocupação com ter soluções mais sustentáveis aplicadas à indústria de manufatura é um fator extremamente crítico para a sobrevivência da humanidade em si e a visão de longo prazo. E fato que os investidores estão vendo a questão da sustentabilidade como um ponto extremamente crítico e o mercado de ações como um todo tem considerado esse aspecto como o KPI principal para verificar a saúde de uma companhia. Pois é, dá para ver que todo segmento de mercado tem seus desafios, né? Você citou a resiliência em si, em cima também da sustentabilidade, então não é só fabricar um ótimo produto, chegar bem no mercado, ainda tem toda essa questão
questão que a gente pode chamar de ambiental, sustentável, né? Que faz com que a empresa se diferencie também do concorrente, porque ela vai tomar a frente de várias, vamos dizer assim, iniciativas de mercado e, por um certo lado, também começa a ganhar receita em cima disso, que acaba sendo legal. Eu vou me aprofundar até mais na pergunta que o Marcelinho fez, olhando para a Google Cloud. Me diz aí, Flávia, como que o Google Cloud hoje tem atuado para apoiar a indústria de manufatura? Legal. Bom, aqui no Google Cloud a gente tem o que a gente chama de verticais. Verticais podem ser alta especialização de mercado. Então, por exemplo, a gente tem verticais como telecomunicações, saúde, onde a gente tem diferenciais incríveis, toda a indústria de varejo, mercado financeiro e assim por diante. A vertical da indústria de manufatura em si, ela oferece várias soluções para preparar esse segmento para uma verdadeira transformação digital de forma sustentável, habilitando essas organizações do mercado a se tornarem, ou melhor, a estarem aptas à indústria 4.0. Poxa, Flávia, é legal você tocar nos pontos, né, das nossas verticais, das divisões, estruturações mais focadas, né, na necessidade dos nossos clientes, mas eu acho que você tocou num ponto que virou um tema bem popular, é uma coisa que até é muito comum a gente ouvir falar sobre indústria 4.0, mas você consegue explicar um pouco mais para que os ouvintes entendam, né, o que é esse conceito e onde que ele se baseou, como é que ele surgiu, né, para eles poderem ter até um pouco mais de visão sobre a relação dessa indústria 4.0, que é tão falada. Claro, bom, para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa recorrer um pouco à história. Vamos voltar lá no século XIX, nas nossas aulas de história, onde desde então a gente teve uma modificação muito grande na sociedade em si e na visão de homem moderno. Eu estou falando da Revolução Industrial. Esse termo, ele não é um hiperbolismo. Até então, toda a força disponível, ela era ou humana ou animal. No máximo, a gente conseguia tirar proveito da força em si, de um riacho ou do vento. E claro, através do advento da máquina a vapor e da construção de ferrovias nos primórdios, é que a gente começou o que a gente chama de Revolução Industrial. A gente poderia considerar isso como a primeira versão, ou seja, a Revolução Industrial 1.0. Você sabe, Flávia, a gente grava aqui no nosso Google Cloudcast, nós temos uma parte especial do episódio, chama de Cabeça na Nuvem. E a ideia é justamente trazer temas da história, mas a história é relacionada à tecnologia, né? Então, como nasceu a primeira expressão de bug, qual foi o primeiro computador, como ele foi desenvolvido. E aí você contando de história, falando de século XIX, eu achei legal esse ponto e até explorando um pouco mais isso, você quer dizer então que a indústria 4.0, ela é uma referência à quarta revolução industrial? Exatamente isso, Daniel, é bem por aí. Então, assim, na primeira revolução industrial, onde a gente já teve o que eu comentei, né? A gente teve o uso de máquinas a vapor, a ferrovia em si, que substituiu a força animal. Em seguida, a gente teve a segunda revolução industrial, onde veio aí o advento da energia elétrica, toda a linha de produção, Henry Ford, com a produção automobilística. A terceira revolução industrial, ela está ligada à eletrônica, toda a parte de informática, o início da robotização. E a revolução 4.0, a quarta revolução, é o termo que surgiu de um projeto de um grupo de trabalho oriundo na Alemanha. Em 2012, aproximadamente, eles apresentaram um relatório de recomendações para o governo alemão, planejando a implementação e o desenvolvimento do que a gente veio a conhecer como indústria 4.0. O que eles segmentaram, definiram como projeto para considerar essa nova revolução industrial, um dos primeiros aspectos que eles consideraram era a questão de ter o tempo real. O que significa isso? Está ligado a você coletar os dados e tratá-los de uma forma instantânea para que seja possível a tomada de decisão e qualificação em tempo real. O segundo aspecto que eles consideraram é a questão da virtualização, que é uma proposta de cópia virtual das fábricas inteligentes, graças a sensores que estão espalhados por toda a planta. E assim é possível você rastrear e monitorar de forma remota todos os processos fabris. O terceiro aspecto disso, que eles
consideraram é a descentralização. O que significa isso? Bom, é a ideia de você ter uma própria máquina respondendo à tomada de decisão, ou seja, é uma forma de se ajustar em tempo real, de forma automatizada, para tomar ações dentro do ciclo de trabalho. O quarto aspecto é a orientação a serviços, que é um conceito em que software tem que ser orientado à disponibilização de soluções como serviços, que estejam conectados com toda a indústria em si. Um outro aspecto é a questão da modularidade, que permite que os módulos sejam acoplados e desacoplados conforme a demanda da fábrica, para que você possa oferecer uma flexibilidade e conseguir alterar as tarefas de forma mais ágil. O último aspecto considerado é a interoperabilidade, que pega emprestado o conceito da internet das coisas, onde a máquina e sistemas podem comunicar entre si. Ficou claro? Poxa, muito legal você ter compartilhado tudo isso, Flávia, porque é engraçado, né? O Dani comentou sobre o quadro que a gente tem, né, de falar sobre curiosidades. Isso me lembra de um dos primeiros estágios que eu fiz, que era numa empresa de automação. Então, ter visto isso lá atrás, no passado, e tá vendo como que as coisas estão se transformando, né, num curto espaço de tempo, se a gente for falar historicamente, né? Mas eu queria aproveitar até esse gancho e pedir para você compartilhar como é que o Brasil tá dentro desse contexto, né, nessa revolução que a gente está falando aqui agora, sobre a indústria 4.0. Como é que o Brasil se enquadra nesse contexto? Bom, Marcelo, de acordo com o relatório de outubro de 2019 do Fórum Econômico, mais especificamente, o Índice Global de Competitividade de Manufatura mostrou que entre 2010 e 2016, o Brasil despencou de 5º colocado para a 29ª posição. No mesmo período, a produtividade da indústria brasileira também caiu mais de 7%. E a nossa participação passou a representar menos de 10% do produto interno bruto, conforme um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria. E de acordo também com o levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma vez que a nova forma de produzir ela esteja implementada, a estimativa é que haja redução nos custos industriais de no mínimo 73 bilhões ao ano. Desse total, 34 bilhões viriam dos ganhos de eficiência, 31 bilhões de redução nos custos em manutenção em máquinas e 7 bilhões de redução no consumo de energia. Então, como vocês podem ver, a gente ainda tem muito a se fazer e é, de fato, algo que faz sentido investir, traz bons resultados financeiros para as companhias que adotam a indústria 4.0. Ô Marcelinho, me lembrei também, você comentou, né, do seu tempo de estagiário, me lembrei também a primeira vez que eu fui num chão de fábrica, eu olhei para aquela linha de produção bem automatizada, que choque que é pra gente que não conhece o que acontece dentro de uma fábrica, né, impressionante. E a Flávia no dia a dia acho que também tem exato sentido de tudo isso. E voltando ao ponto final que a Flávia comentou a respeito dos números, realmente eles mostram um tamanho de oportunidade gigantesca que existe para a implantação do conceito total que a gente está comentando, né, que a Flávia bem abordou. Falemos um pouco mais de Google Cloud. Quando a gente olha para esses 6 pilares a partir dos quais a indústria 4.0 foi definida e também se encontra situada na área da indústria de manufatura, são temas onde o GCP tem soluções a oferecer, Flávia? Você tem visto muitas soluções serem discutidas e implementadas nos clientes? Com certeza, a gente tem várias soluções para essa indústria. Se a gente parar para pensar, com certeza o Google Cloud tem uma série de soluções para a indústria 4.0 e, claro, para o futuro mais imediato da indústria de manufatura. Dentre as soluções principais, destacando uma que tem tido uma busca muito grande pelos nossos clientes, é a solução de Vision AI, que ela é focada no gerenciamento de riscos. Gerenciamento de riscos para a segurança de pessoas, que é um ponto extremamente crítico dentro de um ambiente fabril, e, claro, também para o controle de qualidade, onde você consegue automatizar processos que são realizados por humanos e, claro, nós como humanos somos factíveis a erros, e você consegue usar o Vision AI através de câmeras inteligentes e analytics rodando por trás para fazer a identificação desse controle de qualidade, seja para alimentos, para indústria eletrônica,
para televisões e assim por diante. Além disso, a gente tem também toda a parte de manutenção preventiva para previsão de falhas e um melhor planejamento. Para vocês terem ideia, essa solução também é super poderosa, porque é possível você identificar com antecedência quando um equipamento vai parar, uma determinada peça, e inclusive prever exatamente qual é a melhor data para você fazer uma alteração no ambiente sem impactar a produção em si. Então, quer dizer, com isso você já consegue reduzir custo e não impactar na produção em si. Além disso, a gente tem também toda a nossa gama de soluções para a camada de supply chain, que são as soluções onde a gente agrega aí o Google Maps, Waze, Google Earth Engine, para toda a parte de geoespacial, onde a gente consegue fazer monitoramento da cadeia em si, toda a parte de forecast demand para previsão de vendas, que a gente viu nos últimos 2 anos, a gente teve um impacto muito grande por uma situação que não era prevista e a gente viu a importância da cadeia de suprimentos ao longo desse período. Outra solução que faz sentido a gente destacar, que tem um peso muito grande na indústria de manufatura, é a questão do consumo de energia, seja pela questão dos custos ou também pelo aspecto de sustentabilidade que a gente falou previamente, onde a gente tem soluções para reduzir o consumo de energia e ter um controle melhor, uma previsibilidade de forma preditiva, que é o que a gente faz para os nossos próprios data centers hoje em dia. E também, onde o Google tem um destaque muito grande, é a questão do uso de nuvem híbrida e multi-cloud, que facilita muito aí o aspecto dos clientes que já estão em nuvem, mas querem ter uma abrangência maior e se tornarem multi-clouds. Mais do que essas soluções que eu comentei, o Google Cloud ele não é apenas uma plataforma de vendas de produtos de IaaS, PaaS ou SaaS. A nossa abordagem ela é focada em trazer ideias e soluções disruptivas para responder aos desafios de negócio dos nossos clientes. E aí que entram nossos times de arquitetura e especialistas na indústria, time a qual eu faço parte. Poxa, muito legal você citar esses pontos, Flávia. Até gosto de me enquadrar aí nos pontos que eu posso colaborar na parte de modernização de infraestrutura, mas acho que seria legal até você compartilhar com os nossos ouvintes um pouco mais sobre o que a gente pode ajudar os clientes, né? Como que é o processo, né, de identificação, o que a gente pode ajudar nos desafios que os clientes e os nossos queridos ouvintes aí podem ter nesse contexto. Legal, Marcelo. Bom, como eu comentei, o principal foco do Google não é especificamente nas soluções em si. O nosso aspecto é realmente ajudar os nossos clientes a identificar quais são os seus pain points ou principais desafios da indústria, para identificar aí sim qual solução que faz sentido para atender ele. Pode ser uma solução já existente, citei alguns exemplos aqui, ou mesmo soluções novas e disruptivas que possam suprir alguma determinada necessidade. Um exemplo de como a gente faz isso é a iniciativa do Go Transform, e também um dos exemplos de iniciativa que nós usamos para identificar esses desafios e soluções que possam atender a demanda dos nossos clientes é a iniciativa do Go Transform e também a iniciativa do Cloud Solution Studio. O Go Transform ele é um programa de transformação de negócios do Google Cloud, onde a gente tem um processo rigoroso e bem definido de ações para identificar quais são os desafios dos nossos clientes e conectar os nossos clientes com os especialistas em soluções de negócio e da indústria em si. Com isso, a gente consegue definir em conjunto como a gente pode atender a essas necessidades do cliente e como realizar transformações digitais. O trabalho dentro do Go Transform ele é dividido em 4 etapas diferentes. A primeira etapa delas é a etapa da descoberta. Nessa etapa, a gente explora em conjunto com o nosso cliente qual que é a perspectiva e oportunidade de negócio que a gente pode auxiliá-lo. A gente faz isso através de entrevistas, da visão da liderança, da identificação dos desafios, e a gente sempre foca em desafios 10 vezes acima, que é a nossa metodologia aí do Moonshot, onde a gente tem a visão de buscar um potencial de elevar o negócio dos nossos clientes para um próximo nível. Os participantes dessa etapa de descoberta, sejam do Google ou dos nossos clientes, em conjunto trabalham de um modo compartilhado, além, claro, da participação dos nossos parceiros aí de consultoria, com funções e responsabilidades claras definidas
por executivo C-level. A segunda etapa desse processo é a etapa de projeto, onde a gente abraça a cultura do ágil para ter uma abertura e colaboração, onde os participantes se reúnem em nossa plataforma online para definir durante as sessões de ideação e propor soluções de negócio de alto impacto que apoiem a estratégia de dados inovadora. Todas as ideias que são geradas nessa etapa, elas são capturadas, organizadas e conectadas para fornecer uma visão geral mais abrangente e revelar conceitos que possam ser mais promissores. A terceira etapa, que é a etapa de planejamento, os projetos eles são formalizados com uma combinação de motivadores de negócio, cultura e tecnologia, apoiados por arquitetura, claro, para que a gente possa firmar essa solução em cima da nossa plataforma e ter um roteiro detalhado, alinhado para entrega de soluções com os principais aceleradores de transformação, como capacitação de pessoas, com ferramentas colaborativas e ágeis, insights de inovação, que podem ser alimentados por inteligência artificial ou mesmo plataforma de dados aberta, segura e resiliente. A última etapa é a etapa de proposta, onde a gente entrega um protótipo iterativo para o nosso cliente que ilustra exatamente o que a gente mapeou durante esse período e para tangibilizar para ele de uma forma simples o que está sendo proposto. Nessa etapa, a gente estabelece também a base de entrega para a nossa equipe de sucesso com o cliente, quais são os serviços profissionais que a gente pode oferecer, os parceiros de consultoria que ele pode atuar para implementar essa solução e, claro, uma estrutura de governança que possa garantir a realização de um trabalho bem sucedido com a nossa parceria. Que interessante você colocar essas etapas, dá para ver que está bem estruturado o processo quando a gente olha para a indústria e como entregar no final a proposta, né, esse protótipo, vamos dizer assim, de como ajudar o cliente nessa experiência de melhorias. Esse processo é realizado com todos os clientes em potencial, Flávia? Bom, Daniel, isso depende muito de caso a caso. Rodar um ciclo completo de GoTransform leva mais ou menos um período de 4 meses. E, claro, consome muitos profissionais do lado do nosso cliente também. Então, durante esse período, existe muito envolvimento por parte do cliente com o time do Google Cloud. O cliente sai com alguns protótipos, como eu comentei, uma visão mais tangível do que está sendo proposto, para validar todas as ideias que ele precisa abraçar para completar, de fato, o processo de transformação digital. Devido a essa exigência de ter um alto volume de recursos durante essa etapa, nem sempre o cliente toma a decisão de ir pela iniciativa de GoTransform. E Flávia, aproveitando esse contexto, tem também o time do Cloud Solution Studio, né? Como que você acha que ele pode contribuir dentro desse contexto da indústria de manufatura? Legal, Marcelo. Bom, a principal ideia do Cloud Solutions Studios é desenvolver narrativas e assets visuais, tais como decks, vídeos ou demos clicáveis. Nós também apoiamos o time de vendas nesse processo para engajamento dos nossos clientes, onde a gente consegue descobrir através de uma metodologia parecida com a do GoTransform quais são as necessidades e soluções que podem ser utilizadas. Através de sessões de Design Thinking, o CSS ele faz a extração, a definição de quais são as personas às quais a gente vai atuar. E aí a gente, com base nas personas, a gente atua nos pain points para conduzir um processo de ideação e elaboração de narrativas, escrevendo como a gente pode atender a necessidade de cada uma dessas personas. Claro que as soluções possíveis que a gente vai utilizar para atender esses desafios, elas são soluções que utilizam o Google Cloud como nuvem pública. Esse processo ele é um pouco mais expresso do que o processo do GoTransform, como eu falei, leva mais ou menos 4 meses. Então, eu recomendaria o uso do CSS para clientes que desejam tratar algum pain point ou desafios mais pontuais. Bom, ainda assim, tanto o Cloud Solution Studio como o GoTransform, eles são focados na transformação digital. Poxa, esse ponto é muito bacana, Flávia, porque mostra um pouco quais são as formas que a gente consegue ajudar os nossos queridos clientes e ouvintes dentro desse processo. Flávia, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, compartilhar todas essas informações sobre indústria, sobre manufatura. Foi até legal que eu lembrei aqui dos primórdios onde eu fiz um estágio numa empresa de automação. Por incrível que pareça, já até trabalhei com ferramentas de desenho gráfico 3D aí, e desenhos 2D, então muita gente nem sabe o que é isso. E poder trazer até, como o Dani comentou, né, um pouquinho do que parece aí os nossos quadros de curiosidade dentro de todo esse contexto, para a gente poder abranger desde o cenário
né? Onde começa todo esse contexto de indústria e o que a gente pode realmente contribuir com as tecnologias que a gente tem hoje, né? E aí, Dani, por favor, faça seus comentários aí também. Tô embarcado no que você falou agora, me lembrei de história, me lembrei do meu passado, que não é tão longo assim, né? Porque eu sou uma pessoa bem nova, mas me lembrei também do meu passado. E também agradecer a Flávia, porque foram informações bem ricas. Querendo ou não, a gente tem uma visão também de como o Google Cloud se estrutura para poder atender uma indústria tão importante quanto a indústria de manufatura e saber que tem entre vários outros profissionais, com certeza, mas muito bem engajados em ajudar nossos clientes. Obrigado de novo pela presença e por compartilhar todas as informações, Flávia. Eu que agradeço. Obrigado, Daniel. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado. E não esquecendo, Dani, muito importante, somente relembrando, caso queiram entrar em contato conosco, googlecloudcast@google.com. Enviem suas dúvidas, sugestões, comentários, como o Dani comentou, novos assuntos, críticas, a gente está aberto a todo e qualquer retorno que vocês quiserem passar para a gente. De cabeça na nuvem. Curiosidade bem legal, e eu começo abrindo até pelo título da curiosidade, que é 5 megabytes de armazenamento pesavam 1 tonelada em 1956. E agora eu vou explicar um pouco melhor. E lá em 56, a IBM estava lançando o HAMAC, que é o primeiro computador com um HD parecido com os HDs atuais. Através de um sistema de discos magnéticos e cabeça móvel, ele era capaz de registrar e acessar os dados, assim como tem o acesso hoje aos nossos HDs tradicionais, né? Ele tinha apenas um detalhe bem específico. Ele pesava 1 tonelada. A invenção ajudou o armazenamento em massa a se tornar uma possibilidade extremamente real, podendo ser alugado a quem tivesse interesse naquele momento por $3.200 ao mês. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, celulares de 256 gigas são muito mais comuns e representam, só para fazer esse comparativo, 52.428 vezes o poder de armazenamento que um HD de 5 mega, que naquele momento, lá em 1956, pesava 1 tonelada. Então, a questão de armazenamento evoluiu tanto que a gente está vendo aqui em números reais, né? Outra curiosidade, a origem do nome dos cookies presentes nas páginas da web. Acho que muitos de nós, na verdade, acho que praticamente todo mundo que acessa a internet já entrou em contato com um termo chamado de cookies, ou tracking cookies, que são basicamente as informações que os sites da web colhem sobre o comportamento dos usuários nas páginas de web, né? Quando você está abrindo seu navegador e acessando alguma página. A maioria das páginas disponíveis, ela utiliza o cookie para entender melhor o comportamento dos usuários e pede seu consentimento para poder colher essas informações assim que a página é acessada. Portanto, a maioria das pessoas que já visitou alguma loja online, uma página de busca ou um blog, né, e entrou em contato com o termo em algum momento dentro da sua jornada online. E sobre a origem, né? Cookie, para quem não conhece, é um termo em inglês chamado de biscoito, a tradução para biscoito. E tracking cookies, o termo completo, né, dessas informações online, significa o que a gente chama de rastreamento desses biscoitos. Então seria o biscoito de rastreamento. E o nome teve sua origem no termo Magic Cookie, ou biscoito mágico, ou o que a gente chama, né, biscoito da sorte. Já utilizados aí por programadores do Unix, e foi inspirado no biscoitos da sorte, que são biscoitos que carregam mensagem dentro. Então, basicamente, os cookies digitais são uma forma de ter uma mensagem carregada sobre o comportamento do que os usuários estão acessando e facilitar com que a gente tenha informações mais relevantes para a nossa utilização online. Agradecendo de novo a Flávia, agradecendo o Marcelo. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui com mais um episódio do Google Cloudcast e até a próxima.